Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, minha gente. O Sim Notícias desta segunda-feira já está começando, trazendo os principais fatos que marcaram Linhares e região. Veja na edição de hoje. Primeiro festival gastronômico atraiu milhares de pessoas à Praça 22 de Agosto em Linhares no final de semana. Caminhada contra o mosquito da dengue mobiliza moradores e agentes de saúde do bairro Santa Cruz. Polícia segue investigando assalto à joalheria em Rio Bananal. Exposição de carros antigos também marcou o final de semana aqui em nossa cidade. As novas técnicas das neurocirurgias já são realidade no interior do Espírito Santo. Sobre este assunto eu converso no último bloco de hoje com o médico neurocirurgião Dr. Floriano Schwanz Filho. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para quem nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, eu agradeço a audiência. O primeiro festival gastronômico de Linhares atraiu milhares de pessoas à Praça 22 de Agosto neste final de semana. O evento reuniu o melhor da nossa culinária ao som de muita música boa. Bom, quem foi ao festival gostou do que viu. A iniciativa muito boa, que você traz a comunidade, você mostra a gastronomia, você mostra o agroturismo da região, isso fortalece o turismo, gera mais emprego, gera mais renda, né? Eu acho que iniciativas como essa a gente tem que incentivar e propagar pelo estado inteiro. Eu estou muito feliz com toda a nossa equipe, com todos que puderam nos ajudar aqui, com todas as pessoas dos restaurantes, hamburguerias que participaram aqui e deram o máximo deles. Então estamos apenas iniciando assim uma festa de 3 dias aqui que vai ser marcado na história do município de Linhares. E a gente gosta de fazer isso porque a gente sabe que as pessoas gostam também. Então a gente faz com certo amor, entendeu? Por isso que fica dessa forma aí. Muito bom, um movimento bom, muito bom divulgar, né, os restaurantes, a cultura da cidade. Muito interessante. Muito bom, delicioso. E o festival, o que tá achando? 100%, tá sensacional a estrutura. Com certeza, vai marcar a nossa cidade e o dia da nossa cidade, que é dia 22 de agosto. Estou encantada, eu tô assim, é um evento que eu acho que vai fazer um marco muito grande aqui no município. O festival está atendendo todos os gostos, entendeu? E Linhares está de parabéns. Tem tudo para ficar, né? Tem tudo para ficar, tomara que os anos se repitam, né, esse festival. Bom, e o festival agradou mesmo em cheio, né? Comida boa e música de qualidade. A banda que abriu aqui o festival, Cainã e a Vizinhança do Espelho. Cainã, um evento que certamente veio para ficar no calendário de Linhares e vocês abrindo esse evento aí. Pô, a gente espera que sim, cara. É muito bom a gente da cidade, né? São restaurantes da cidade, a gente como banda da cidade, repertório autoral, músicas nossas. Pô, é uma honra, é muito legal. A gente espera que fique sim, com certeza. A gente torce para que o festival realmente se torne tradição aqui no nosso município e entre para o calendário estadual desse tipo de evento cultural que acontece pelo Espírito Santo. E no último sábado aconteceu uma caminhada contra a dengue. Essa caminhada começou às 8 horas da manhã e contou com a participação de moradores da equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Cruz. O objetivo dessa caminhada foi alertar para os perigos com o mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue. Linhares está em alerta por conta da dengue. Segundo a Prefeitura, a preocupação é maior com o período chuvoso que acontece em outubro, de outubro em diante. Além desta caminhada, ações estão sendo feitas na região com agentes de combate a endemias do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social que estão indo nas escolas e empresas palestrando e dialogando sobre o tema. As ações ainda contemplam o combate à dengue e têm sido intensificadas para tentar reduzir o número de notificações da doença aqui na cidade. Linhares realmente está num período crítico, né, com várias notificações dos casos de dengue. E nesta terça-feira, véspera do aniversário de Linhares, a Igreja Evangélica Batista de Linhares e EBL vai realizar um grande louvor em homenagem à nossa cidade. O pastor responsável pela igreja falou conosco sobre o evento. O evento é Linhares Cidade da Adoração. Já é o 2º ou 3º evento que a gente está realizando. Estamos começando assim de forma bem modesta, bem pequena, mas a ideia é consolidar essa marca.
fazer coincidir com o dia do aniversário da cidade de Linhares. É uma forma de nós, como igreja e EBL, interagirmos um pouco mais com a sociedade e buscar, de alguma forma, estar presente também na cidade de Linhares. Como é que vai ser? Vai ser do lado de fora? Como é que vai ser o evento? O evento ele vai acontecer ali atrás do EPA, justamente no local onde nós estamos construindo o nosso novo templo. Nós já temos vários grupos musicais convidados, confirmados. Tivemos a confirmação recentemente da banda Vitral, é uma banda nova aqui no estado do Espírito Santo. E estaremos ali com a apresentação de dança, street, louvores. Teremos também um momento, e nós entendemos que esse talvez seja um dos mais relevantes, é o momento quando nós, como igreja, iremos orar, interceder pela cidade de Linhares, pedindo a Deus a bênção, a proteção, para que Linhares realmente seja conhecida como cidade da adoração. Pastor, a partir de que horas acho que todos podem participar, né? Sem dúvida, é um evento aberto para toda a família, não paga nada para entrar, para participar. Nós teremos diversas barracas ali, comidas típicas, teremos brincadeiras para as crianças, teremos também o garimpeio. O garimpeio é um bazar com roupas, digamos assim, um pouco mais sofisticadas e a preços assim irrisórios, tudo isso como uma forma de abençoar as pessoas. Então, é uma festa para a família, uma festa para a comunidade, a partir das 18 horas. Né? Normalmente é um dia de semana, um dia útil, eu creio que vai começar mesmo depois das 19 horas, mas 18 horas já estaremos lá com as apresentações musicais e com as barracas também já funcionando. Tá aí, tá todo mundo convidado, né? Com certeza vai ser um grande evento. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. A terça-feira será com predomínio de sol em grande parte do Espírito Santo. Aqui em Linhares as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Colatina com mínima de 15, máxima de 29. Em São Mateus, o dia começa com mínima de 19, máxima de 28. E em Vitória, mínima de 17 e máxima de 27 graus. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que a polícia continua investigando um assalto a uma joalheria que aconteceu em Rio Bananal. É um instante só. E um encontro de carros antigos movimentou Linhares neste sábado e domingo. O evento aconteceu no shopping Pátio Mix e teve até premiação para os veículos destaques. Muita gente apaixonada por essas verdadeiras máquinas do passado passaram pelo local no sábado e no domingo. Mais de 100 modelos, verdadeiras relíquias, ficaram expostas no shopping. Além disso, houve a apresentação de carros personalizados e tem gente que aproveitou até para fechar negócio, para comprar uma dessas máquinas. 2 pessoas foram presas, suspeitas de participação no assalto a uma joalheria em Rio Bananal. A polícia, no entanto, disse que a participação dessas 2 pessoas no crime não está confirmada. O roubo em uma joalheria de Rio Bananal segue sendo investigado pela Polícia Civil. Porém, até agora, sem nenhuma prisão. O delegado responsável pelo inquérito, André Jareta, disse que o trabalho é de buscar indícios dos verdadeiros autores. Afirmou que os presos no dia do acontecido, 8 deste mês, não têm relação com o crime. Inicialmente, nós esclarecemos que os indivíduos que haviam sido conduzidos não eram os autores do roubo, né? Apesar de no momento da detenção eles estarem cometendo uma infração penal, pois ambos eram maiores de idade e conduziam um veículo automotor, na verdade uma motocicleta, sem possuir habilitação, eles não foram os autores do assalto. Porém, nós instauramos um inquérito respectivo, né, e seguimos com as investigações visando identificar e prender os verdadeiros autores. Com imagens do circuito interno de segurança da loja, a polícia quer saber onde estão os verdadeiros responsáveis que levaram muitas joias, cujos valores não foram informados. O delegado disse que espera receber informações da população para ajudar nas prisões. Ainda não recebemos nenhuma informação a respeito da real identidade dos autores, mas sempre pedimos o apoio da população que nos ajude na identificação desses indivíduos. André Jareta disse que pelas características que aparecem nas imagens, os assaltantes não são conhecidos da polícia local. A princípio, nós não tínhamos ainda registros desses indivíduos, né? Possivelmente não são do município de Rio Bananal,
razão pela qual nós pedimos o apoio da população para identificá-los o mais rápido possível. Também disse que o período da panha do café, de alguma forma, pode ter contribuído para a permanência de pessoas de fora do município que ficaram para cometer crimes na região, mas não confirma em 100% esta possibilidade. Nós ainda não podemos dizer claramente, né, qual a natureza desses indivíduos, se são moradores ao entorno de municípios circunvizinhos ou se são indivíduos que vieram para trabalhar na colheita do café e permaneceram pelaquela região, posteriormente praticando crimes, né? Isso ainda não foi esclarecido, mas nós sempre orientamos, né, os produtores agrícolas que tenham cuidado ao admitir, né, dentro de suas propriedades indivíduos de fora, né? Todo cuidado é pouco, é importante que cheque o nome desses indivíduos, a vida pregressa, e a polícia sempre está à disposição para auxiliá-los nessas pesquisas. O resultado da operação para tentar encontrar os 2 assaltantes não foi nem de longe o que a polícia esperava. A viatura da PM, que transportava um suspeito e ia em busca de outro, na estrada da Lagoa Nova, capotou. Houve feridos. O delegado aproveitou para registrar que, mesmo com os acontecimentos de assaltos, Rio Bananal está sendo considerada uma cidade aparentemente tranquila. Disse que o número de elucidações de casos diversos é muito satisfatório. Apesar desses últimos incidentes terem causado uma certa perturbação, felizmente os índices de violência têm reduzido, né? E quase que todos os delitos nós temos conseguido elucidar e dado uma resposta à sociedade, né? Tenho certeza que com esse não será diferente. Vamos agora saber como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 377 a saca. Arábica 7, R$ 349. Conilon tipo 7 está valendo R$ 311 a saca. E agora veja os assuntos do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Competições de futebol amador aqui em Linhares. Vamos conferir os resultados das semifinais no último final de semana. Semifinais das escolinhas, você está vendo aí, Sub-11, Center Norte 2, Estrela 0. Categoria Sub-13, Arena 2, Flamengo do Canivete 0. Sub-15, Arena 1, Belo Recanto 0. Na categoria de veteranos, União São José 3, Bengala de Ouro 0. Primeira divisão, Santa Cruz 2-0 no Central. O Golfinho de Povoação passou pelo Inter de Limeira 2-1. Pois é, na primeira divisão e na categoria de veteranos, as finais vão ser no próximo domingo no campo do Vasquinho. Nós vamos acompanhar para você. Obrigado, Altemar. Bom começo de semana. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, o nosso bate-papo é com o médico neurocirurgião Dr. Floriano Schwanz Filho, falando sobre as novas técnicas de neurocirurgia que já estão disponíveis também no interior do estado. O bate-papo é na volta, depois do intervalo. Minha gente, nesse último bloco eu converso com o médico neurocirurgião Dr. Floriano Schwanz Filho. Nós vamos falar aqui sobre os avanços da neurocirurgia, né, de modo geral, e essas técnicas que estão sendo trazidas inclusive para o interior, né, têm sido expandidas pelo interior do país, realidade em Linhares, São Mateus e região. Dr. Floriano, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas. Dr. Floriano, as neurocirurgias que hoje em dia, né, atualmente, elas estão cada vez mais refinadas, né, menos invasivas, né? A medicina como um todo sempre busca, na sua alta tecnologia, vamos dizer assim, trazer o melhor conforto e o menor risco para o paciente, né? Nessa situação, no meu caso, a neurocirurgia, tanto as cirurgias cerebrais quanto as cirurgias de coluna, estão se tornando muito comuns e mais frequentes, mais acessíveis, os procedimentos minimamente invasivos ou o menos invasivo possível, né?
como no caso, algumas cirurgias cerebrais por endoscopia, onde a gente faz, ao invés de fazer aqueles cortes enormes... A pessoa ficava com aquela cicatriz sim, no às vezes crânio, atrofias de face e tudo. Você, às vezes, com um furinho só, entra com uma câmera de televisão dentro do cérebro do paciente, vai lá, opera, faz a cirurgia que tem que fazer, né? Realiza realmente uma navegação dentro do cérebro do paciente, opera o que tem que operar, muitas vezes evitando uma série de outras complicações. Da mesma maneira, as cirurgias de coluna também são muito frequentes, comuns você fazer situações onde hoje você pode operar uma hérnia de disco sem fazer corte nenhum, às vezes sem dar ponto mesmo na pessoa. Aliás, a hérnia de disco, muita gente sofreu e sofre há anos com esse problema, né? Às vezes as cirurgias eram demoradas e complexas, hoje isso tem sido facilitado, né? Há alguns casos, obviamente, não são todos que a gente pode indicar uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia desse porte. Alguns casos ainda continua a velha técnica de ter que fazer aquele corte grandão, enorme, né? Cirurgias demoradas, né? Mas até para se colocar parafusos na coluna hoje em dia, existem técnicas minimamente invasivas, onde você atravessa por um orifício só, você vai colocando parafusos na coluna do paciente. Mas são situações, né, essas novidades, vamos chamar assim, são situações em que reduzem os riscos para o paciente. Haja vista que você não tem cortes ou tem cortes mínimos e são cirurgias que, na grande maioria das vezes, têm o seu tempo extremamente reduzido. Então, isso é menos tempo de anestesia para lidar com complicações anestésicas, são menos tempos de abertura de pele e de superfície que possa ser contaminada, mesmo no ambiente estéril de um hospital, você possa contaminar e ter maiores riscos de infecção, né? Então, são vantagens e situações que trazem um benefício enorme para o paciente. Em linhas gerais, nós demos um salto aí gigantesco nas últimas décadas, né? Sim, exatamente. E nós fazemos todo o possível para ficar por dentro disso, não só para sabermos, né? Enquanto acho que todo médico que é médico não deixa de ser um cientista. Tem que estar atualizado. Exato. E um cientista sempre está ali em busca das novidades da ciência. E isso, obviamente, traz benefício para o nosso paciente também. Que o que a gente quer enquanto médico é a melhora total, o maior conforto e bem-estar para o nosso paciente. Pois é, nós estamos falando assim, de um órgão extremamente complexo, né? O cérebro não é brincadeira. A gente sabe que os avanços são em todas as áreas, mas nesse em específico, né, é algo que a gente precisa comemorar muito. Né? São situações em que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A neurocirurgia via endoscópica é uma cirurgia onde, por exemplo, se eu tivesse um tumor intraventricular, né, dentro das cavidades cerebrais que são chamadas de ventrículos, antigamente você teria que fazer uma cicatriz enorme na cabeça do paciente, serrar o osso, tirar uma placa óssea, entrar no cérebro do paciente. E isso é um trauma imenso, né? Hoje em dia, para você fazer a mesma cirurgia, você faz um furinho no crânio do paciente, por aquele furinho você passa uma câmera de televisão muito fininha, é mais fino do que um lápis de escrever, passa, atravessa o cérebro, vai na região onde você quer, faz o que você tem que fazer, retira o que você tem que retirar e retira isso. Uma cirurgia dessa, que a céu aberto, como a gente chama, antigamente poderia demorar 3, 4, 5 horas, hoje muitas vezes você faz em alguns minutos. Olha aí. Um exemplo muito característico que muita gente conhece, a tal da hidrocefalia. Acho que você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas já ouviram falar, que nas crianças, principalmente, dá aquela história da cabeça crescer, né? Além do normal. Exato. Que é o quê? Os ventrículos cerebrais são cheios de líquido, esse líquor cérebro-espinhal, ele é o responsável por nutrição, por proteção, né, uma série de situações para o bem-estar do cérebro. Ele começa a ser produzido de uma maneira em que ele não consegue ser eliminado da maneira correta, porque o líquor é produzido e é absorvido. Por algum distúrbio, seja genético, seja de malformação, seja obstrutivo qualquer, ele começa a produzir e não sair. Vai ficar acumulando aí. Exato, vai fazendo aquele acúmulo. E aí vai expandindo o cérebro, e isso faz uma pressão de dentro para fora, e que começa a comprimir o cérebro de dentro para fora. O que a gente fazia, né, vamos dizer assim, ainda se faz,
né? Mas quando você tem a disponibilidade da endoscopia, o que você fazia? Tinha que colocar uma válvula de hidrocefalia. Você já deve ter ouvido, o pessoal já deve ter ouvido falar nisso. O que é essa válvula? Você faz um furo no crânio, tem que passar um catéter dentro do cérebro do paciente até o ventrículo, ligar esse catéter numa válvula, aí vem um outro catéter bem comprido que passa por baixo da pele do paciente, que já é um trauma passar isso. Depois tem que abrir o abdômen do paciente, colocar esse catéter dentro do abdômen, suturar ali tudo. Então, quer dizer, primeiro, são 2 a 3 cortes para passar isso. Ainda fica com uma prótese por todo o corpo ali, para poder treinar o resto da vida. Prótese essa que pode dar defeito, que pode gerar infecção, porque é um corpo estranho que está ali dentro do paciente. Isso tudo para você fazer uma cirurgia de hidrocefalia. Hoje, com o evento da endoscopia, da neuroendoscopia, você simplesmente faz um furinho na cabeça do paciente, passa o endoscópio, vai lá, refaz os caminhos que o líquor deveria fazer ali, naturalmente, abrindo as coisas. E o líquor volta a fluir normalmente, sem você deixar ali corpo estranho, sem você abrir o abdômen do paciente, sem você deixar uma prótese debaixo da pele que pode dar infecção. E uma cirurgia de hidrocefalia, que dependendo da habilidade do cirurgião poderia demorar ali 1, 2 horas, você, com a endoscopia, você faz em torno de 10 minutos, 20 minutos. Tá vendo, gente? Realmente é uma situação interessante. Um avanço. E o melhor disso tudo, né, doutor Floriano, é essa descentralização, né? Eu disse que a gente, claro, são cirurgias que já existem há muitos anos nas grandes capitais, nos grandes centros, hoje já estão sendo realizadas no interior. Sim, isso é, como eu disse no início, né? O médico, enquanto cientista, sempre busca as novidades da ciência, sempre busca o melhor, né? Para facilitar a sua vida em busca do bem-estar do seu paciente. E uma das coisas que a gente tem feito, eu não paro de viajar, não paro de ir em congressos, hoje em dia não só por esses fatos de estudar fora, de viajar e participar dos congressos, a própria situação de informação em tempo real esse ali, fluxo que é você intenso, tem né? todas as informações necessárias, então você tem conhecimento instantâneo. O que apareceu lá no Japão, nos Estados Unidos, ontem, imediatamente você já tem à sua disposição para saber o que é. Você corre atrás, aprende e faz aqui. Eu não preciso mais. Eu posso ter a minha vida tranquila do interior, vamos dizer assim, né? Mas usufruindo também dessas... Sem deixar de ser um médico de ponta também, um médico que pode fazer o melhor pelo seu paciente. E com isso, com as condições que os hospitais onde a gente trabalha nos dão, a gente pode trazer essas tecnologias que não são baratas. E na grande maioria das vezes, infelizmente, isso ainda temos esse problema no interior, não conseguimos fazer pelo SUS. São poucas pelo SUS, né? São. A gente até que consegue algumas cirurgias de alta complexidade, vamos dizer assim, de super especialização, como as neurocirurgias endoscópicas, algumas cirurgias de epilepsia, cirurgias minimamente invasivas de coluna, você consegue nos grandes centros. E eu te digo, grandes centros, muitas vezes nem em Vitória você consegue. Você consegue ali em São Paulo, você consegue ali em Curitiba, às vezes no Rio de Janeiro, em grandes centros como esses. Você ainda consegue porque o governo federal, infelizmente, ainda tem essa filosofia dos grandes centros, vamos dizer. Algo que deveria estar superado. Então às vezes a gente fica sem isso até no nosso grande centro, que seria a capital, Vitória, muitas vezes não tem. Não que a gente não tenha algumas coisas muito boas e de ponta também em Vitória, ou mesmo aqui, que muitas vezes o próprio governo do estado, o que o governo federal não faz, o governo do estado vai lá e complementa. Se esforça para poder fazer. E a gente consegue. Que bacana. O bom disso tudo, né, que nós já temos esse avanço disponível já, aqui, como eu disse, né, Linhares, o senhor já faz essa cirurgia, São Mateus também lá no Meridional, né? Nós trabalhamos aqui no Hospital Unimed, em Linhares, trabalhamos no Hospital Meridional de São Mateus. Estou te falando da história de estado, porque eu também trabalho no Hospital Estadual Roberto Silvares lá, e é onde conseguimos fazer cirurgias de alta complexidade, com materiais adequados, com situações de ponta, porque é financiado pelo Estado do Espírito Santo. Se for aguardar só o governo federal, fica difícil. Exatamente. Né? Bacana esse bate-papo aí, aprendendo um pouco mais, né? Sabendo, atualizando aqui um pouco mais sobre as novas técnicas, o que tem de mais novo sendo usado aí no campo da neurocirurgia. Um bate-papo com o doutor Floriano Schwanz Filho, neurocirurgião. Doutor Floriano, obrigado pela presença, por essa conversa agradável. Viu? Ok, é um prazer. Sem precisar, estaremos aí. Tá joia.
A você que nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e toda a região, continue mandando seu recado, né? Deixe seu recadinho na nossa página que aparece aí, facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo, você já sabe, ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, pode rever, compartilhar. E o telefone da redação que mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.